Olá pessoal, então hoje a gente vai começar aqui efetivamente a nossa primeira aula aqui do curso. Além da aula de introdução, né, obviamente, a gente vai começar com o conteúdo grosso aqui hoje, né? Então a aula de hoje é sobre corretude de algoritmos recursivos, né? A próxima aula vai ser sobre corretude de algoritmos iterativos. Isso vai ser assim uma constante no curso, a gente separar, né, as análises entre recursivo e iterativo, tá? Você precisa ter abordagens ali que são um pouco diferentes, tá? É, então, em relação aqui à corretude, né? Por que é interessante a gente estudar a corretude, tá? Bom, aqui tem uma visão geral do que a gente vai ver nessas duas aulas aí que eu falei, as duas aulas que são sobre corretudes, tá? Então, bom, basicamente assim, a primeira coisa que eu posso dizer sobre corretudes isso é importante porque você quer confiar nos algoritmos que você projeta, né, que você cria, tá? É, no caso da aula de hoje, que a gente vai falar de algoritmos recursivos, tá? As demonstrações de corretude de algoritmos recursivos são feitas por indução, tá? Então aqui já vem, logo de cara, já vem o uso da demonstração por indução, né? Na aula que vem, quando a gente for falar de algoritmos iterativos, a gente vai ver que a gente usa outras técnicas aqui, né? Tipo invariantes de laço, mas para você provar as invariantes de laço, você vai precisar de indução. Então, novamente, a indução aqui faz parte do conteúdo, tá? E para os exemplos de hoje, a gente vai trabalhar com três exemplos aí para fazer a corretude, né? Números de Fibonacci, o máximo do vetor, um elemento máximo do vetor e a multiplicação de dois números. Se não me engano, na aula que vem também na corretude de algoritmos interativos, acho que a gente usa os mesmos exemplos, tá? Então tá bom. Bom, a corretude, né, do algoritmo, ela surge, né, ela é motivada principalmente por essa pergunta aí, né? Como é que eu vou saber que um algoritmo funciona? Eu tenho certeza que todo mundo quando você cria um algoritmo, quando você programa lá, né, algum algoritmo, você fica pensando, será que eu fiz certo? Será que vai ter algum caso ali que escapa, que faz com que o algoritmo não funcione, tá? Então, como eu saber que um algoritmo funciona? Bom, você pode é, abusar aí de meios de persuasão e retórica, né? Quer dizer, você vai meio que convencendo na base da fala aí, né? Ou de um jeito mais rebuscado de argumentar, tá? É, isso vem lá da Grécia Antiga, né? E é usado ainda hoje em ciências não exatas, né? Por que é usado em ciências não exatas? Porque as ciências não exatas, elas não conseguem, eles não trabalham em cima daquele mundo idealizado, né, que a gente tem, né, aquela questão de, por exemplo, que nem a gente vê muito na física, né, o pessoal trabalha lá com os movimentos retilíneos uniformes, que você ignora várias coisas do ambiente, né, por exemplo, a questão da inércia, né, porque você está no vácuo, né? Tem até uma brincadeira ali que o pessoal fala que é assim, considere que uma vaca é uma esfera no vácuo, né? Então, o pessoal das ciências exatas trabalha desse jeito mais assim idealizado, né? E aí a gente consegue chegar em resultados assim mais matemáticos e tal. Mas existe, né? Você tentar argumentar por persuasão e retórica. Ainda na Grécia Antiga, isso daí, apesar de ter começado lá, mas a gente tem exemplos aí, no caso do livro lá, Elementos, de Euclides, né, que foi escrito lá na Grécia Antiga. É interessante porque ali foi um dos primeiros exemplos onde você começou a colocar demonstrações matemáticas dentro de uma argumentação, não só persuasão e retórica. Né? Tem um algoritmo lá no livro do Elementos de Euclides, tem um algoritmo que a gente usa até hoje, que é o algoritmo de Euclides para fazer um MDC, e lá tem uma demonstração do porquê que ele funciona. Tá?
Mas as demonstrações lá são legais, né? São interessantes. Se vocês tiverem a oportunidade de ver esse livro aí, você vê que ele é baseado em um monte de coisa de geometria, desenhos, assim e tal, não é igual a gente faz hoje. Tem demonstração do Teorema de Pitágoras também, mas enfim, isso é outro assunto, né? Aí, passando mais assim para o método científico, né? Uma coisa que é mais atual, como é que a gente sabe se um algoritmo funciona? A gente pode fazer testes, né? A gente pode ir para o lado empírico, né? O lado experimental, e fazer diversos testes. Isso é uma forma de você verificar que um algoritmo funciona. E a outra forma em vez do lado experimental e empírico, a gente olhar para o lado teórico, né? E no lado teórico a gente faz uma demonstração de corretude do algoritmo, tá? Existe um que é mais certo do que o outro, né? O teórico é mais certo do que o empírico? Não é bem assim que a coisa funciona. Na verdade, um se apoia no outro. Acho que essa que é a ideia principal aí de você ter diversas formas, né? Apesar do empírico ser mais assim, vamos dizer, mais direto, né? Você tentar fazer testes e tal, mas pode ser que você olhando pelo lado teórico, você acabe identificando alguma coisinha lá algum exemplo alguma entrada que você não colocou aí nos seus experimentos, tá? A gente vai olhar, tá? Nessa disciplina aqui, a gente vai olhar a prova de corretude, que é o ponto de vista teórico, né? A gente tem esse ponto em análise de algoritmos, a gente sempre está olhando mais do ponto de vista teórico, apesar que do ponto de vista empírico a gente comenta muitas vezes aí qual que é a relação entre teoria e a prática, né? Então, vamos comentar um pouquinho mais sobre essa questão dos testes, os testes empíricos em relação, né, versus a prova de corretude, tá? Então, o teste, ele testa o algoritmo com amostras de instâncias, né? Por que amostras? Amostras é quando você está amostrando, né? Assim, você não está pegando o conjunto universo de todas as instâncias. Você nem tem como fazer isso, né? Na maioria dos casos, pegar todas as instâncias. Então, é assim que funciona, né? Os testes. Você pega alguns, mas claro que pode ser que você deixe de pegar alguma instância, alguma entrada que é importante, tá? No caso da prova de corretude, a gente prova matematicamente, tá? Como eu falei lá, a gente vai usar indução, basicamente indução, né? A técnica da indução. E, bom, no caso dos testes, talvez você não encontre lá bugs obscuros, né? Às vezes não é nem bugs, às vezes é uma entrada, é um bug, né, no fundo, né? Mas às vezes você colocar uma entrada lá, que daí sim você vai identificar que tem um bug, né? Como assim um bug, né? Na verdade é um caso que é uma entrada que o teu algoritmo não trata, né? Tá? Então, usar somente testes pode ser perigoso, tá? Pode ser perigoso por causa dessas questões aí que eu comentei. Bom, por outro lado, a prova de corretude também pode conter bugs, tá? Também pode conter bugs. Como assim? Uma demonstração matemática pode conter bugs? Pode conter bugs. Se você viu lá a aula de demonstração por indução, no início da aula de demonstração por indução, eu digo lá que tem duas formas, historicamente se tem duas formas de tratar uma demonstração matemática, né? E a primeira forma ela é uma forma assim um pouco mais assim, é um convencimento, né? Então, não é uma demonstração de corretude, que é uma demonstração matemática, ela não é totalmente livre de bugs, tá? Pode acontecer também. Então, por tudo isso, né, que eu digo assim, que o melhor é você usar aí uma combinação, tá? De testes e a prova de corretude, tá? Se você tem os dois, assim, muito bem feitos, você tem quase certeza que teu algoritmo está funcionando. Tem uma frase famosa lá do Knut, lá que naqueles livros dele lá da arte da programação de computadores, que ele fala assim, ele bota uma nota de rodapé, alguma coisa assim, ele fala assim, cuidado, eu só provei a corretude dos algoritmos, mas eu não testei eles, tá? Então, que as coisas não são assim tão preto e no branco, você provou e já estaria tudo perfeito, né?
Não é bem assim, tá? Então aqui, agora, eu vou mostrar assim, tipo um passo a passo para você fazer a demonstração de corretude de um algoritmo recursivo, tá? Esse passo a passo agora aqui, não se preocupe, ele é um pouco abstrato, mas daí no caso, quando a gente for ver os exemplos, logo em seguida, aí vai ficar mais claro, tá? Então assim, para você provar a corretude de um algoritmo recursivo, tá? A primeira coisa, você vai provar por indução, né, que eu já falei isso, e no tamanho da entrada, tá? O que significa provar no tamanho da entrada? Você sempre tem que identificar qual que é a tua entrada, né, e identificar de forma como é que ela cresce, né? Por exemplo, se a entrada do teu algoritmo for um vetor, né, geralmente a gente usa a quantidade de elementos do vetor, tá? Se a entrada for um número só, a gente geralmente usa o tamanho do número. Qual que é o tamanho do número? A quantidade de bits que tem aquele número, né? Ou de dígitos, tá? A base da recursão, já que a gente está falando de algoritmos recursivos, vai ser, no fundo, a base da indução. Então, aqui eu já estou traçando o paralelo entre recursão, algoritmos recursivos e a demonstração por indução, tá? Então, a base da recursão é a base da indução. E mostrar que chamadas recursivas são sempre para instâncias menores. Isso é uma coisa fácil, né? Isso é só para mostrar que, assim, teu algoritmo, ele, de certa forma, chega na base, né? Porque se você está chamando para instâncias maiores, né? Aí pode ser que teu algoritmo nem pare. E o passo indutivo, né, que a gente sabe que é a parte mais complicada da demonstração por indução, como é que ele vai funcionar? Como é que essa tradução aí de algoritmos para o passo indutivo, para demonstração por indução? Então você vai assumir que as chamadas recursivas funcionam corretamente, tá? Por que você vai assumir que as chamadas recursivas funcionam corretamente? Porque isso é a hipótese, tá? E você está assumindo que para instâncias menores, né, que as chamadas recursivas são para instâncias menores. Então isso está bem de acordo lá com o que acontece na demonstração por indução, né? A gente assume que as coisas menores funcionam e aí a gente faz o quê? A gente usa a suposição para provar que a chamada atual do algoritmo, né, da função do algoritmo, funciona corretamente, tá? Então, assim, no fundo, essa parte de corretude de algoritmos recursivos é só assim uma demonstração por indução. A única coisa que você tem que se ligar é como é que faz para uma coisa se transformar na outra, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos aqui, os 3 exemplos que eu tinha citado antes ali, para ver como é que essa demonstração de corretude funciona.